Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a transitividade verbal. Vamos iniciar. Classificação dos verbos quanto à transitividade. A primeira classificação são os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos eles não precisam de complemento. Nós temos o exemplo: o enfermeiro saiu, o pássaro voou. Nos dois casos, nós temos aqui o verbo saiu e o verbo voou. Nenhum dos dois exige complemento. Nós conseguimos entender a oração mesmo sem acrescentar um complemento. Isso quer dizer que eu nunca vou poder colocar um complemento num verbo intransitivo? Não, você pode acrescentar um complemento, mas não há necessidade. Sem o complemento nós já entendemos, ok? Outra classificação dos verbos é do verbo transitivo. Os verbos transitivos, eles precisam de complemento. E nós temos os verbos transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Vamos ver primeiro esses dois, depois a gente vê o de baixo. O verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Daqui a pouco eu explico para vocês melhor o que é preposição. Ele não necessita de preposição. Então, nós temos aqui, o enfermeiro trouxe a injeção. O verbo trouxe, ele precisa de um complemento. Nós não falamos apenas o enfermeiro trouxe. Trouxe o quê? Trouxe a injeção. O a não é considerado preposição aqui, tá, gente? Então, nós temos o complemento a injeção. Em outro caso, nós temos o verbo transitivo indireto, que esse sim exige preposição. Nós temos aqui o exemplo: o enfermeiro precisou de uma agulha. Nós não falamos a oração apenas o enfermeiro precisou. Precisou de quê? De uma agulha. Nós temos aqui a preposição de. Ele precisa de complemento e ainda necessita de uma preposição, ok? Então, nesses dois casos, eles precisam de complemento. O verbo transitivo, ele sempre precisa de complemento, mas ele é dividido nessas duas classificações: o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. No direto, nós não precisamos de preposição. No indireto, é necessário preposição. E nós temos aqui um último caso, que é quando precisa de dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Esse verbo é chamado de verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem os dois complementos. Nós temos o exemplo aqui: entreguei o livro ao meu amigo, ok? Nós temos o verbo, entreguei, depois nós temos o livro, que é o primeiro complemento, que é direto, não tem preposição, e depois ao meu amigo, que é outro complemento, que nós temos aqui uma preposição. Agora, o que é uma preposição? Para ficar claro para vocês. Preposição é uma palavra invariável que liga palavras ou orações, estabelecendo entre elas relações de sentido e ou de dependência. A preposição ela é utilizada para fazer ligação, ligar palavras ou oração, que é o que está acontecendo aqui. Nós estamos fazendo ligação, ok? Nós temos aqui alguns exemplos: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, para, por e etc. Você pode me perguntar: mas professora, o a aqui está como preposição. Sim, mas aqui nós estamos utilizando o a como se fosse um artigo, então ele não é preposição. Só quando ele liga uma palavra a outra que ele é considerada uma preposição, ok? Vamos continuar. Objeto direto e indireto. Então, nós vimos o verbo transitivo direto e indireto que precisam de complemento. Se eles precisam de complemento, esse complemento é chamado de objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é o complemento sem preposição. Nós temos aqui, ó, Juca fechou a porta. Nós temos o verbo fechou
E depois o complemento a porta. Aqui nós temos um verbo transitivo direto. E esse complemento que vem depois do verbo é chamado de objeto direto. E por que ele é chamado de objeto direto? Porque o nosso verbo é transitivo direto, ok? Continuando, nós temos o objeto indireto, que é o complemento com preposição. Juca simpatizou com José. O verbo simpatizou, ele é um verbo transitivo indireto. Ele necessita de complemento por ser transitivo, mas ele também necessita de preposição dentro do seu objeto. Então, o objeto do verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos o objeto direto e indireto, que são dois complementos, um sem preposição e outro com a preposição, né? Então, nós temos aqui, entreguei a encomenda ao cliente. O primeiro é o objeto direto do verbo entreguei. E o segundo é o objeto indireto também do verbo entreguei, né? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Por isso que os objetos são chamados de objeto direto e indireto. Para finalizar, atenção, não confunda objeto direto com predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma caracterização que se dá ao sujeito. Nesse caso, a oração apresenta verbo de ligação. Nós temos o exemplo aqui, Batista é um jogador de futebol. Temos o sujeito, o verbo de ligação é e o predicativo do sujeito, um jogador de futebol. Então, não façam essa confusão. Espero que todos tenham entendido. Tchau e até a próxima!